Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando por aqui para falar sobre o El Clássico, o primeiro dessa temporada. Neste domingo teremos Real Madrid e Barcelona, um jogo muito importante sempre. O El Clássico sempre é um jogo importante, mas nessa temporada e nesse início da era Xabi Alonso, um jogo que pode marcar onde está e para onde pode ir este Real Madrid. Vou trazer informações sobre o que a gente viveu neste sábado lá no CT de Valdebebas, entrevista coletiva, treinamento, também as últimas informações do Barcelona e tentar entender principalmente o que o Xabi Alonso pode colocar em campo, porque o Barcelona tem mais desfalques que o Real Madrid para essa partida. Antes de mais nada, avisar a todo mundo que vocês já podem ser membros aqui do canal, aqui embaixo, onde do lado de inscrever-se, e se inscrevam também, vocês podem ser membros do canal e ajudar o canal a crescer, essa produtora de conteúdo crescer. Sempre, quem ainda não está inscrito, por favor, se inscrevam, porque aí vocês são avisados dos vídeos que são publicados por aqui. E também tem acesso imediato a tudo que a gente publica por aqui. Deixem o like também, porque assim o vídeo chega para mais pessoas interessadas no tema. E como sempre, os comentários de vocês por aqui. Mas bora lá, bora falar sobre este El Clássico. Chegou o primeiro El Clássico dessa temporada 2025-2026. Neste domingo, o estádio Santiago Bernabéu recebe o primeiro El Clássico da temporada e o primeiro El Clássico de Xabi Alonso no comando do Real Madrid. O El Clássico sempre é um jogo importante, sempre é um jogo diferente, ainda mais vindo da onde o Real Madrid vem. E aí vocês sabem que os vídeos aqui são mais focados no Real Madrid, mas eu vou trazer coisas, evidentemente, do Barcelona. Mas focado no Real Madrid, este clássico é muito importante porque o Real Madrid vem da última temporada de fazer a sua pior temporada em relação a El Clássicos. Perdeu todos para o Barcelona. Nunca antes o Barça tinha conseguido vencer todos os El Clássicos em uma mesma temporada e isso aconteceu na temporada passada. 4 El Clássicos, 4 vitórias do Barcelona, 16 gols marcados pelo time de Hansi Flick e apenas 7 gols marcados pelo então time de Carlo Ancelotti. Um dos pontos que pesou também, entre outros fatores, na não continuidade do Ancelotti foram os resultados do El Clássico. O El Clássico que dos últimos técnicos do Real Madrid, talvez o Zidane tenha sido o que tenha se dado melhor em El Clássicos, né? O que tem os melhores números, digamos assim, se a gente vai pegar toda a trajetória. Mas para todos os outros tem sido muito difícil conseguir manter uma regularidade e uma constância para vencer os El Clássicos. E alguns técnicos, mais de um, custou a demissão, a derrota no El Clássico. Foi assim, e às vezes não diretamente, mas o Rafa Benítez pesou bastante a derrota no El Clássico, o Solari teve a continuidade não continuada por uma derrota no El Clássico, o Lopetegui caiu depois de um El Clássico, então os últimos técnicos do Real Madrid têm tido dificuldades de começar suas trajetórias e de manter uma regularidade de não perder tantos El Clássicos. Como eu disse, o Zidane é o que tem os melhores números, o Ancelotti depende muito da temporada, mas a temporada passada, esse fato de não ter vencido nenhum também entrou aí na lista de coisas que condenaram o técnico Carlo Ancelotti a não seguir no comando do Real Madrid. Para os palpiteiros e palpiteiras de plantão que sempre estão por aqui, trazer alguns detalhes interessantes, tá? Primeiro, que no confronto geral, são 261 El Clássicos, o Real Madrid leva a melhor, 105 vitórias para o Real, 104 por Barcelona, 52 empates. Se a gente olhar só para a La Liga, são 79 vitórias do Real Madrid, 76 do Barcelona e 35 empates. Ou seja, o El Clássico é um duelo muito equilibrado e, às vezes, muito imprevisível da gente entender o que pode acontecer. E nos últimos anos, o Barcelona tem se dado melhor no campo do Real Madrid e o Real Madrid tem se dado melhor no campo do Barcelona. Então, meio que se inverteram as coisas nos últimos tempos. Como eu disse, os 4 últimos El Clássicos foram 4 vitórias do Barcelona, 16 gols marcados e alguns jogadores se destacaram dentro dessas estatísticas. Lewandowski, dentro desses 4, fez 3 gols. O Rafinha fez 3 gols, o Rafinha fez 5 gols e o Lamine também fez 3. Pedri e Ferran, por exemplo, que devem estar no time titular, assim como o Lamine, já vou falar sobre as baixas, também já marcaram na temporada passada. Então, muitos jogadores balançaram as redes vestindo a camisa do Barcelona contra o Real Madrid na temporada passada. Do lado do Real Madrid, se a gente tem que falar sobre jogadores
com bons números. Obviamente que o foco é no Kylian Mbappé, que faz um grandíssimo início de temporada, apesar de não ter marcado no jogo contra a Juventus. O Mbappé, no último El Clássico, que o Real Madrid perde por 4-3 lá em Barcelona, o Mbappé faz um hat-trick. Inclusive, contra o Barcelona, somando todos os clubes que o Mbappé enfrentou, não necessariamente o Real Madrid, mas vestindo diferentes camisas que ele jogou contra o Barça, são 11 gols do Mbappé em 8 jogos contra o Barcelona. As estatísticas do Mbappé são boas contra o Barça. O ponto é que com o Real Madrid ele marcou 5 gols em 4 jogos, mas não conseguiu vencer nenhum. Foram 4 derrotas. Então, o Kylian Mbappé marca gols em El Clássicos, mas não consegue dar vitória para o Real Madrid com seus gols. Vinícius Júnior tem 9 participações em gols em 12 jogos na temporada. Contra o Barcelona, são 22 jogos do Vini, 10 vitórias, 10 derrotas e 2 empates, 7 gols marcados para o Vinícius Júnior, que não marcou na temporada passada em nenhum dos El Clássicos. Na temporada anterior ele vinha de uma sequência muito boa, mas na temporada passada o Vini não conseguiu balançar a rede contra o Barcelona. O Rodrigo, que ainda não marcou nessa temporada, tem 2 gols nos últimos 5 jogos contra o Barça. Contra o Barcelona são 17 jogos do Rodrigo, 9 vitórias, 7 derrotas e 1 empate e 3 gols marcados, sendo que 2 foram nos últimos 5 jogos. Assim como o Jude Bellingham, que também tem 3 gols marcados no Barça, 7 jogos, 3 vitórias e 4 derrotas, porque pro Bellingham a temporada anterior foi muito boa, mas a temporada passada foi muito ruim. Só para trazer aqueles destaques pra galera que quer palpitar em relação a quem pode balançar as redes no El Clássico. Na temporada, a gente tá vendo um Real Madrid com muitas vitórias, né? São 12 jogos do Xabi Alonso no comando do Real Madrid nesse início de temporada, 11 vitórias, apenas 1 derrota. Mas essa derrota é justamente no jogo grande que o Real Madrid teve até agora, né? No jogo contra um rival pelo qual o Real Madrid estará na disputa por títulos, né? A gente pode colocar dentro desse jogo grande aí o Atlético de Madrid. No único teste contra o rival grande, o Real Madrid se deu mal. Na verdade, o Real Madrid do Xabi Alonso, nos 2 grandes testes que teve, aí a gente soma também o Mundial de Clubes, não conseguiu fazer frente a rivais pelos quais o Real Madrid vai ter que brigar para conquistar títulos. Foi goleado pelo PSG no Mundial de Clubes e foi goleado pelo Atlético de Madrid nesse início de La Liga. É verdade que a derrota para o Atlético de Madrid é a única nesse início de temporada para o Real Madrid, mas foi uma derrota muito marcante. Por isso, o El Clássico ganha uma importância muito grande para a continuidade do projeto Xabi Alonso, porque o Real Madrid... É verdade que isso não dá para colocar na conta do Xabi Alonso, mas vem de uma temporada horrível em relação a duelos contra o Barcelona e tem toda essa pressão e tem toda essa necessidade do Xabi Alonso não só conseguir resultados, que ele está conseguindo, 11 vitórias em 2 jogos, mas conseguir vencer rivais pelos quais o Real Madrid vai estar na briga por títulos. Então o peso desse El Clássico não é só porque é o El Clássico, é porque muito do entendimento do que pode vir a ser o Real Madrid do Xabi Alonso entra em campo junto com o El Clássico. Então, esse jogo vai ser muito importante para a gente entender isso. O Real Madrid faz um muito bom início de temporada. No Bernabéu tá 100%, venceu todas as partidas, 6 jogos, 6 vitórias, 11 gols marcados e 3 sofridos. O Real Madrid tem se dado bem em casa nessa temporada. Temporada passada teve vários tropeços no Bernabéu, nessa ainda não teve, mas o grande desafio é esse jogo contra o Barcelona. Dentro de La Liga, o Real Madrid é líder e tem 2 pontos a mais do que o Barcelona, vencendo o Clássico, conseguiria uma gordura interessante. Do lado do Barça, a vitória no Clássico significaria o Barcelona assumir a liderança e ainda abrir um ponto de vantagem sobre o Real Madrid. Um Barcelona que nessa temporada não tem sido tão contundente defensivamente e não tem conseguido, em todos os jogos, marcar os gols suficientes para os gols que sofre, coisa que na temporada passada acontecia. O Barça tem 12 jogos na temporada, 9 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. São 33 gols marcados, mais que o Real Madrid, que marcou 28, mas são 14 sofridos, 4 a mais do que o Real Madrid, que sofreu 10. E dentro de La Liga, o Barcelona, fora de casa, tem deixado pontos pelo caminho. São 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Fora de casa, o Barcelona marcou 11 gols e sofreu 8. Tem sofrido muitos gols fora de casa e tem sido difícil para o Barça conseguir se impor em jogos que o rival complica um pouco mais fora de casa. Então,
Esse é um ponto importante a ser levado em conta. O impedimento que tinha muito funcionado para o time do Hansi Flick na temporada passada, nessa temporada alguns times do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões têm conseguido pegar essa medida, né? No caso do Sevilla, por exemplo, que goleou o Barcelona lá no Sánchez Pizjuán, o Sevilla conseguiu aproveitar muito bem esses problemas de ajuste de tempo da linha defensiva do Barcelona. O Real Madrid tem jogadores com muita velocidade e que podem aproveitar isso. A questão é saber se o Real Madrid vai conseguir. Porque muitos clubes nessa temporada têm conseguido, diferente da temporada passada, mas o Real Madrid precisa aproveitar e mostrar que tem essa capacidade também. Aí entra a grande dúvida. Um Real Madrid que tem 2 desfalques para esse jogo, o Rudiger e o Alaba. O Xabi Alonso recuperou Carvajal, Trent Alexander, Ceballos, Hausen. O Mendy já tinha voltado no último jogo, mas não vai ter esses 2 jogadores. Já do lado do Barcelona, são muitos os desfalques. Não tem Rafinha, que é uma peça fundamental para o time do Hansi Flick. O Rafinha não se recuperou a tempo do El Clássico, então o Rafinha tá fora. Não tem Leva, não tem Dani Olmo, não tem João Garcia, não tem Gavi, não tem Ter Stegen e não tem Hansi Flick na beira do gramado, porque ele foi expulso no último jogo, o Barça tentou um recurso, não conseguiu, então o Hansi Flick não estará na beira do gramado, inclusive não foi ele que deu a entrevista coletiva prévia no El Clássico, foi o auxiliar do Hansi Flick. Na prévia do El Clássico, o tema mais polêmico do momento foram as declarações do Lamine Yamal na Kings League, lá pro Ibaianos, que ele disse que o Real Madrid rouba e que depois eles reclamam, enfim, são declarações polêmicas que esquentaram muito a prévia do El Clássico. Na entrevista coletiva do Xabi Alonso, perguntaram diferentes vezes sobre essas declarações do Lamine e o Xabi Alonso não quis entrar em nenhum ponto desses e também não revelou qual vai ser a escalação do Real Madrid para esse jogo e a gente realmente tem dúvidas na escalação do Real Madrid. A escalação do Barça, como o Barça tem muitos desfalques, fica um pouco mais fácil de tentar entender o que o Hansi Flick vai fazer, porque não conta com muitos jogadores, diferente do Real Madrid, que só tem 2 jogadores no departamento médico, porque nos últimos tempos o departamento médico estava mais cheio e ficava até mais fácil da gente entender o que o Xabi Alonso ia colocar em campo. No caso do Barcelona, Chesney deve ser o goleiro, Koundé junto com Araújo e Cubarsí, o Eric Garcia aí, eu acho que vai ser o Cubarsí, mas o Eric Garcia também está à disposição. O Balde na lateral, no meio de campo, De Jong, Pedri e Fermin. No ataque, Lamine, Rashford e Ferran. Esse deve ser o Barcelona, a não ser que tenha algum tipo de alteração e o Hansi Flick coloca alguma outra peça. O Real Madrid deve jogar com Courtois, que tem sido fundamental para o Real Madrid conseguir as vitórias nesse início de temporada. Na lateral direita, deve repetir o Fede Valverde, porque o Carvajal e o Trent Alexander estão voltando de lesão. E eu não sei até que ponto o Xabi Alonso arriscaria com um jogador que não teve ritmo competitivo nos últimos jogos para botar ele jogar, como, por exemplo, poderia ser o caso do Carvajal, que está treinando até um pouquinho mais de tempo. Então, acho que ele vai seguir com o Valverde ali na lateral direita. Na zaga, sim, ele vai arriscar, porque não foi uma lesão tão grave. O Hausen, que se lesionou com a seleção espanhola, voltou. Não esteve à disposição nos 2 últimos jogos, mas volta já pronto para jogar contra o Barcelona. Então, Hausen e Militão, que faz um grande início de temporada com o Real Madrid, devem ser a dupla de zaga. E o Carreras vai ter um grandíssimo desafio. Esse vai ser o maior teste do Carreras desde que chegou ao Real Madrid, porque Hausen e Carreras foram muito mal no derby contra o Atlético. 2 jogadores que sentiram a hostilidade, o ambiente, enfim, sentiram tudo num jogo grande, eles vão ter que se provar agora no El Clássico. Os 2 devem ser titulares e os 2 devem jogar ali pela esquerda. O Carreras, na temporada passada, jogando com o Benfica, fez bons duelos e conseguiu enfrentar bem o Lamine Yamal, quando o Benfica enfrentou o Barcelona. Vamos ver no contexto do El Clássico, com uma pressão maior, com um cenário maior, né, num Bernabéu lotado, como é que vai ser o Carreras. Vai estar todo mundo muito de olho, porque é o grande teste de Carreras e Hausen. No primeiro eles falharam, que foi contra o Atlético. Vamos ver como é que vai ser agora no El Clássico. Tchouaméni é o primeiro volante do Xabi Alonso, repete. Bellingham e Arda Güler devem ser titulares de novo, porque o Xabi Alonso precisa que os 2 estejam em campo. Já no jogo contra a Juventus, a gente viu uma melhor versão de Bellingham e Arda Güler jogando juntos, o Bellingham jogando na função de 10 e o Arda Güler um pouco mais recuado.
E aí a grande dúvida pro El Clássico é entender se o Xabi Alonso vai com 4 meio-campistas, coisas que ele praticamente não fez na temporada. Ele tem optado por jogar com 3 atacantes. Então, se ele for com 4 meio-campistas, muito provavelmente o sacrificado é o ponta-direita, que no último jogo foi o Brahim na escalação da Liga dos Campeões. E se for o Brahim no último, muito provavelmente, se ele jogar com alguém, vai ser o Mastantuono. Ou ele pode nos surpreender com o Rodrigo por ali, que ainda não foi escalado na ponta direita, mas em alguns jogos jogou por ali nas últimas partidas, então pode ser que ele nos surpreenda com isso. O Rodrigo já disse que não tem problema em jogar diferentes posições, o Xabi Alonso já falou que ele é uma opção para a direita, então pode ser que o Rodrigo jogue por ali. Acho que ele vai com o Vinícius na ponta esquerda, até porque os 2 últimos jogos do Real Madrid foram resolvidos pelo Vinícius, que é um cara muito determinante quando tá em campo, então acho que ele vai manter o Vinícius no time titular, e o Mbappé é a referência no ataque. E aí vamos ver como é que fica esse lado direito do campo. Se ele vai com o Brahim, se ele vai com o Mastantuono, se ele testa o Rodrigo pela primeira vez titular na ponta direita, ou se ele coloca o Camavinga, por exemplo. Se ele coloca o Camavinga, dá pra jogar com Tchouaméni e Camavinga, os dois fazendo uma dupla de volantes, e aí ter Arda Güler e Jude Bellingham pra tanto recompor quando defende, como pra ter 2 jogadores diferentes na criação, que tem características diferentes, um é mais chegador, o outro é mais acionador, digamos assim, e contar com os 2. Mas ele ainda não fez isso na temporada, então fica também de tentar entender se ele vai fazer. Caso ele veja que, por exemplo, o Carvajal tá bem para poder começar o jogo, talvez quem vá para o meio de campo seja o Valverde, e aí abre essa possibilidade dele também jogar com 4 meio-campistas. Essa é a grande dúvida, a gente não tem ideia. O Xabi Alonso tem dificultado muito a gente conseguir cravar a escalação, ou pelo menos ter um entendimento. Nos últimos jogos ele tem surpreendido, eu não descarto que ele surpreenda também no El Clássico. E vamos ver o que o Xabi Alonso vai arrumar para esse jogo. Um jogo que, como eu disse, é muito importante para dar sequência a esse projeto Xabi Alonso no Real Madrid. O Real Madrid do Xabi Alonso precisa conseguir competir em jogos grandes, não conseguiu contra o PSG, não conseguiu contra o Atlético de Madrid, e agora o grande desafio esse é o Clássico neste domingo, um jogo que é bem mais cedinho, inclusive troca o horário aqui para nós essa madrugada. O jogo aqui na Espanha é 4h15, portanto no Brasil, com a alteração do horário, vai ser 12h15 para vocês o jogo, bem mais cedo. Então, vamos ver como é que vai ser esse primeiro El Clássico da temporada, mas tá claro que tem muita coisa em jogo para o Real Madrid e não apenas 3 pontos em La Liga, que também, mas não só isso, para um Real Madrid que chega pressionado para esse El Clássico. E se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos, se inscrevam, deixem like, comentários e claro, eu volto depois do jogo.